Entramos agora na abordagem de alguns conceitos, nomeadamente dos estados metabólicos, que são dois. O estado de absorção, que é um estado harmonioso, resulta da ingesta alimentar, é portanto um estado que ocorre após a refeição, é um estado pós-prandial, por oposição ao estado de pós-absorção, marcado pelo jejum. Ora, e o que é que acontece no estado de absorção? Como o próprio nome indica, é o resultado da absorção dos nutrientes pelo sistema circulatório e linfático, resultantes da digestão e que decorre ao longo de cerca de 4 horas. Nesta fase, os nutrientes existem em relativamente abundância em circulação, sendo que são utilizados ou convertidos em formas de reserva. Sendo assim, a glicose que não é utilizada é transformada em glicogênio, seja ele a nível hepático, seja ele a nível muscular, e também é convertido em gordura. As gorduras, por seu lado, vão se depositar ao nível do tecido adiposo, por isso é que comer muitos açúcares também engorda, porque a glicose em excesso também pode ser convertida em gordura, que por sua vez se deposita ao nível do tecido adiposo. Enquanto isso, os aminoácidos já serão utilizados na síntese proteica. No estado de jejum, o estado de pós-absorção, os nutrientes já não abundam, pelo que é necessário ir buscá-los às suas formas de reserva. Por exemplo, a glicose em jejum situa-se, ou deverá situar-se no intervalo entre 70 e 110 mg por decilitro. Tanto é que o doseamento da glicose é feito em jejum, esperando-se que se encontre nesta ordem de grandeza. Caso isso não aconteça, e muitas vezes os valores estão acima destes 110 mg por decilitro, estamos numa situação de hiperglicemia e que é frequente na diabetes. Ora então, nesta fase, vamos buscar as nossas fontes de energia, o açúcar, às suas fontes de reserva. São elas, como tínhamos visto no slide anterior, o glicogênio hepático, o glicogênio muscular, ainda o glicerol dos triglicerídeos e vamos buscar energia também aos ácidos gordos. Porém, e por último, podemos ainda ter de ir buscar a energia às proteínas. Antes de falar do índice metabólico, faz sentido referir aqui a diabetes, de que tinha começado por falar, e que, falando da diabetes tipo 1, é marcada pelo déficit de insulina. Ora, este déficit de insulina o que é que faz? Impede a entrada da glicose para dentro das células para que possa ser utilizada. Então, a nossa glicose não vai ser utilizada como fonte de energia e é por isso que ela se vai situar em valores acima dos 110 mg por decilitro e bem mais do que isso, traduzindo assim estados de hiperglicemia nos diabéticos. Em contrapartida, como é que eles fazem para obter a energia? Vão então às outras fontes, aos outros reservatórios, nomeadamente aos ácidos gordos. E é por isso que muitas vezes e previamente ao diagnóstico de diabetes, as pessoas emagrecem de forma acentuada, porque disponibilizam o seu tecido adiposo como fonte de energia em alternativa à glicose. É interessante também que, paralelamente a isto, vamos encontrar, e como resultado do metabolismo dos ácidos gordos, vamos ter a produção de ácidos cetónicos que vão, por um lado, conferir o hálito cetónico característico dos diabéticos e, por outro lado, podemos ter um fenómeno de acidose metabólica característica também da utilização destes ácidos gordos. Falando agora sim do índice metabólico, ele traduz a quantidade total de energia produzida e utilizada pelo organismo por unidade
de tempo e pode ser indiretamente determinada pela avaliação do gasto de oxigênio por minuto. O índice metabólico também é traduzido pelo aporte diário de energia, que nos homens corresponde a cerca de 2.700 quilocalorias por dia, muito superior àquilo que se observa na mulher. Isto porque o homem é também maior e tem uma massa muscular maior, que para a sua manutenção e para a sua atividade requer também uma quantidade de energia muito maior. Ficamos a saber também que o aporte diário de energia deve ser igual ao gasto metabólico. De outra forma, se o nosso aporte de energia for superior ao gasto metabólico, nós vamos então converter a nossa glicose nas suas formas de reserva e que incluem também os lípidos, e desta forma vamos aumentar o tecido adiposo e vamos engordar. O emagrecimento traduz exatamente no contrário, na utilização das fontes de reserva de glicose, muitas das vezes acumuladas ao nível do tecido adiposo. E em que é utilizada a energia metabólica? Ou dito de outra forma, quais são os processos metabólicos que requerem energia? O metabolismo basal, que diz respeito aos nossos gastos energéticos em repouso, ao efeito térmico dos alimentos, que corresponde à energia despendida durante a digestão, e por outro lado, e sobretudo, à atividade muscular. Como é que calculamos o índice metabólico? Através do número de quilocalorias gastas por superfície por hora, e que pode ser traduzido também pela avaliação do consumo de oxigênio no indivíduo em repouso e em jejum para além de 12 horas. Por outro lado, a energia necessária à manutenção do funcionamento do organismo em repouso é, como eu já tinha dito, o metabolismo basal.